Boa noite, pessoal. A aula de hoje é condições pessoais e o êxito. Como trabalhamos na semana passada sobre o estudo da personalidade, hoje, antes de entrar no assunto, condições pessoais e êxito, vamos fazer uma brincadeira que achei aqui na internet, achei interessante para vocês. Não é nada cientificamente comprovado, mas vai descrever um pouco sobre a personalidade de vocês. Eu quero que vocês escolham uma dessas portas aqui. Vou dar um tempo para vocês escolherem. E essas portas, uma das portas que vocês escolherem, vai revelar detalhes sobre a personalidade de vocês. Foi Aurilane Alves que publicou, né, essa brincadeira no dia 4 de abril. Então, é recente publicação. Interessante essa brincadeira. Eu vou dar esse tempo para vocês. Escolheram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, já escolheram uma dessas 6 portas. Aí agora eu vou colocar aqui para vocês o que cada uma identifica aqui. Aí vocês dão pausa aí e leem qual que vocês escolheram. Se foi a 1, tá independente e livre, tá aí a descrição da pessoa com a personalidade independente e livre. A porta 2, autônomo e criativo, aí também tá a descrição. Terceiro, aventureiro. Quarto, despreocupado. 5, cuidadoso. Sexto, calmo. Aí vai estar aí a descrição. Agora, como vocês já se divertiram, bora quietar um pouco os ânimos e se concentrar pro assunto de hoje, que é condições pessoais e o êxito. Para trabalharmos as condições pessoais e o êxito, nós vamos trabalhar diretamente com as nossas habilidades, começando por habilidade pessoal. A habilidade pessoal, ela é a habilidade de se relacionar consigo mesmo. É a habilidade que eu tenho, que consigo relacionar comigo mesmo. Aí vamos ver de que forma. Reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre é a chave da inteligência emocional. Muitas vezes as pessoas se questionam, né? A inteligência emocional, nós vemos falando aí na televisão, vários artigos, várias pessoas falando sobre a inteligência emocional. E quando nós estamos com a habilidade pessoal bem estruturada, nós conseguimos, né, ter essa chave da inteligência emocional. A falta de habilidade de reconhecer nossos verdadeiros sentimentos deixa-nos à mercê das nossas próprias emoções. Então, quando nós não temos essa habilidade de lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos, nós acabamos dificultando até a forma de se relacionar com as outras pessoas. Nós ficamos à mercê das nossas emoções, de tal forma que não conseguimos nos controlar frente a algumas situações. E é de extrema importância que todo profissional da área da saúde, ele saiba administrar suas emoções, porque lidar com pessoas, lidar com vida, principalmente estar ali interligado naquele momento com o paciente. Cada emoção prepara o corpo para um determinado tipo de resposta. Então, temos aí, quando alguém passa por alguma situação de dificuldade, ou por alguns problemas, o corpo ele vai responder de acordo com o que nós sentimos, a forma que nós estamos emocionalmente naquela situação. Nosso corpo vai transparecer justamente o que a situação está trazendo para o nosso sentido. O autoconhecimento emocional é saber reconhecer um sentimento enquanto ele ocorre, conseguindo assim maior controle de nossas emoções. Seremos melhores pilotos das nossas vidas. Então, se nós sabemos administrar nossas emoções, nós saberemos estar à frente, controlando nossas emoções e assim estaremos prontos para conseguir administrar o posicionamento das outras pessoas também. Quando nosso autoconhecimento emocional, nós sabemos quando estamos tristes, quando estamos alegres,
e dessa forma eu consigo me controlar em algumas situações. Isso vai fazer com que eu tenha mais controle sobre a minha vida. Eu tenho controle porque eu sei o que eu estou passando, e se eu for fazer alguma coisa com alguma pessoa, eu sei que eu vou me importar de tal forma. Então, é melhor eu me afastar de tal situação ou saber administrar, porque eu já me conheço e a partir daquele momento eu paro e não me comporto mais daquela forma, me porto com outro posicionamento. Tomo outra atitude. Dirigir emoções a serviço de um objetivo é essencial para manter-se caminhando sempre em busca, para manter-se sempre no controle e para manter a mente criativa na busca de soluções. Então, nós vemos aí que quando eu tenho controle, eu vou procurar outros caminhos. Se eu tenho controle das minhas emoções, eu sei quando estou estressado, sei quando estou com raiva, então eu vou parar naquele momento, analisar meu tipo de comportamento, a forma que eu estou expressando isso e tentar buscar soluções para que eu não me poste daquela forma em determinado ambiente. Inteligência racional e inteligência emocional. Não tem como falar de habilidade pessoal e não falar de inteligência racional e inteligência emocional. O que é basicamente a inteligência racional? O conhecimento provém da inteligência racional. Esse conhecimento, muitas vezes quem não já viu alguém falando, fulano é muito inteligente. Essa questão de fulano é muito inteligente, passou no concurso, passou na prova tal. São os conhecimentos que adquirimos durante a nossa vida. Estudo de história, matemática, entre outros, que vão se caracterizar pela inteligência racional. Agora, a inteligência emocional é a capacidade de administrar emoções para alcançar objetivos. O que é isso? Eu tenho foco, eu quero passar em um vestibular, mas eu estudei, na hora deu um branco. Eu sei de tudo que está ali, mas eu não consegui responder, porque naquele momento eu me senti tão tensa naquela situação que eu não consegui responder uma questão da prova correta. Ou seja, a minha inteligência emocional não está ali bem habilitada, né? Não estou com habilidade com a minha inteligência emocional. Não estou tendo controle. A minha habilidade pessoal, eu estou estudando, estou com uma inteligência racional, mas a inteligência emocional não estou conseguindo atingir os meus objetivos, não está muito elaborado ainda na minha mente a questão das emoções. Naquele momento eu vou parar aqui, vou me controlar e vou fazer a prova seguir normalmente. Não consigo, porque eu não estou com a inteligência emocional bem estabelecida na minha mente. Ou seja, não estou tendo administração não estou sabendo administrar as minhas emoções. Eu sou uma pessoa muito explosiva, sou uma pessoa que estou muito feliz ou muito triste, estou vivendo de forma muito intensa a tudo. As pessoas bem-sucedidas, pessoal e profissionalmente, agem usando emoções de forma inteligente. Elas conseguem alinhar inteligência emocional à inteligência racional, sabem colocar em prática os conhecimentos adquiridos e se relacionam bem com todos. Então, as pessoas bem-sucedidas, elas conseguem, são aquelas pessoas que lideram empresas, elas conseguem se relacionar com todos os funcionários. Quem não já teve um patrão que sempre foi um exemplo, um modelo, um professor que você sempre gostou, aquela pessoa que sempre foi querida por todos, não teve um para falar assim, não gostei de fulano, não. É uma pessoa que ela sabe administrar ali, por mais que ela não goste de algumas ações de algumas pessoas, elas conseguem administrar a sua inteligência emocional juntamente com a racional. Ela tem conhecimento e ela procura se haver com seus sentimentos, suas emoções. Habilidade interpessoal. Na habilidade interpessoal,
ao reconhecimento de emoções em outras pessoas. Na habilidade pessoal, nós vemos que eu consigo lidar comigo, com as minhas emoções, comigo mesmo, com as minhas emoções. Na habilidade interpessoal, é o reconhecimento das emoções em outras pessoas. Haver a empatia, que permite que reconheçamos as necessidades e desejos dos outros, permitindo-lhe relacionamentos mais eficazes. Quando eu consigo me relacionar com as outras pessoas, obviamente, eu vou saber relacionar, vou ter relacionamentos mais eficazes, mais bem-sucedidos. Uma pessoa que se relaciona bem com todos, ela, obviamente, como exemplo de uma pessoa que vai dirigir uma empresa. Então, ele vai conduzir ali de acordo com os conhecimentos e com a inteligência dele emocional bem estabelecida. A arte de relacionamento é a arte de gerenciar sentimentos de outros. É a habilidade, é a base, esta habilidade é a base, o que vai manter, né, a sustentação da popularidade, liderança e eficiência pessoal. Todos os momentos de encontro entre dois ou mais seres há um momento de interação e percepção. O enfermeiro não pode fugir da comunicação, pois ele já comunica algo só com a sua presença. Só o enfermeiro está ali, ele já está comunicando algo. O enfermeiro precisa saber que ele é um elemento nuclear da equipe de saúde, na qual o paciente se apoia na busca de informações, suporte emocional, satisfação de suas necessidades básicas, tais como segurança, higiene, conforto e entre outros. O profissional de enfermagem, ele deve trabalhar melhor as questões do conhecimento interpessoal e intrapessoal, a fim de desenvolver habilidades de comunicação que possa contribuir para o bem-estar dele e do paciente. Então, ele vai ter que saber lidar tanto com ele como o paciente. A imagem é o sinal característico de nossa individualidade. É a impressão externa do nosso eu. Através dela, que provocamos sentimentos diversos nas pessoas. É ela que determina a causa principal do nosso sucesso e insucesso. Então, a imagem, como você se apresenta, se eu me arrumo, se eu não me arrumo, é o principal sinal característico da minha individualidade. É como as pessoas vão me ver dessa forma. As pessoas não podem ver a gente por dentro. Não sabe dos nossos sentimentos, não vem. Mas a forma que eu me porto, que eu me visto, que eu me arrumo, vai ser primordial para a questão da percepção, como o outro me percebe. Então, o enfermeiro ele vai estar ali dando o suporte, né? Só por sua presença ele já vai estar mostrando algo. Antes de ir para a empatia, tem uma frase, né, que as pessoas costumam utilizar. A primeira impressão é a que fica. Não existe essa frase? Primeira impressão é a que fica. Com o enfermeiro também não é diferente. Quando nós falamos a primeira impressão que fica, é porque quando uma pessoa se porta de forma rude, eu vou procurar atendimento no hospital, o enfermeiro me atende com a maior ignorância, eu já estou ali, a mercê, precisando de ajuda, estou ferida, estou doente, e ele me trata super mal, então eu vou colocar essa característica para fulana de tal, enfermeira tal, me tratou assim, fulana de tal é mal educada, fulana de tal é grossa. Ou seja, as pessoas não vão lhe indicar. A primeira impressão é a que fica. Se alguém for no hospital, outra pessoa for no hospital precisar de ajuda e perguntar para aquela pessoa, fulana de tal me atendeu hoje. Aí já vem aquele comentário, fulana de tal é grossa. Ela atende me atendeu lá como se fosse um cachorro. Quem nunca ouviu um comentário desse, né? Então, agora vamos partir para a empatia.
A empatia, compreendendo a si próprio e aos outros. Como é que eu consigo compreender a mim e aos outros, né? A forma de me importar. Como está aqui a antipatia, empatia e simpatia. A antipatia, eu não suporto alguns momentos, algumas questões, eu não suporto fulano. Eu tenho antipatia por outra pessoa, eu não gosto de vocês. A empatia é eu me colocar no lugar do outro e procurar ajudá-lo. Eu procuro ajudá-lo de alguma forma no que está ao meu alcance, né? A questão da empatia. E a simpatia é uma questão de vivência. Eu vivo de forma simpática, eu sou uma pessoa simpática, independente do ambiente, seja dentro da minha casa, seja dentro do meu trabalho, onde eu passo uma pessoa simpática, um exemplo, né? Cultivar a habilidade de compreender as pessoas é uma das tarefas mais difíceis de um homem, que um homem jamais poderia se propor. Então, a gente sabe que essa habilidade de compreender as pessoas, ela não é tarefa fácil. Nós falamos que é bom colocar no lugar do outro para poder atender, mas não é uma tarefa fácil, porque também a questão é que somente é possível compreender em partes as necessidades sentidas pelo homem. Não há um contexto total, você vai entender o homem por um todo. Por isso que quando uma equipe vai trabalhar, tem que ver o todo, porque se formos ver a parte do ser humano naquela situação, não vamos compreender. E menos ainda os sentimentos da vida interior. Então, nós não sabemos como aquela pessoa realmente se encontra. Ela pode falar que está triste, mas a intensidade que a pessoa está de tristeza, nós não temos noção. Então, só sabe, né, quem sente na pele, só sente quem está passando por aquela devida situação, naquele momento. A habilidade de compreender abrange mais do que ser capaz de perceber, entender, identificar e interpretar as comunicações e expressões captadas pelos sentidos. Então, a questão a habilidade de compreender aquela situação, não é observar o outro, não é eu entender aquela situação, mas é eu compreender um contexto, há um contexto aí, não é de forma isolada. Não, eu percebo que fulano tá triste porque ele tá chorando, mas tem pessoas que choram de alegria também. Então eu procuro compreender o outro. A habilidade, eu não tiro conclusões a partir do que eu estou só vendo ou só perguntando. Eu pergunto, a pessoa fala algo, a questão da comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação verbal eu digo algo, mas expresso outra completamente diferente. Ou se não, eu me expresso de uma forma e tiro conclusões sem nem perguntar para outra pessoa o que realmente ela está sentindo ali. Especificamente no contexto de relacionamento interpessoal, compreender é um análogo a empatizar, termo que significa a capacidade de identificação com uma disposição e estrutura psicológica de outra pessoa. Procurar sentir como se estivesse na situação da outra pessoa. Tentar entender as razões e o significado da comunicação verbal e não verbal, mais do que a maneira como esta transparece. Compartilhar mutuamente desejos e ideias, mesmo que não se concorde com o comportamento exibido. Ter a habilidade de perceber e acompanhar os sentimentos de outra pessoa, mesmo que sejam intensos, profundos e destrutivos ou anormais. É procurar, né, essa questão de colocar mesmo o pé dentro do sapato do outro. Tá vendo essa imagem de fundo que eu coloquei aqui? A questão do eu colocar, a moça usa o salto, o rapaz colocou o sapato, o pé dentro do sapato para sentir o mesmo calo que ela sentiu.
é eu me colocar no lugar do outro mesmo, a empatizar, né? O real significado de empatia está em compreender os outros, apesar de não concordar muitas vezes com o comportamento deles. É eu deixar as minhas verdades para mim, não expor isso para o outro. Então, ser imparcial. A questão da empatia, eu sou um ser imparcial e consigo ver no outro as suas dificuldades e a partir daí desenvolver um bom trabalho. A empatia procura ser compreensivo e sentir como a outra pessoa estaria sentindo. Não significa se deva ser sempre permissivo e tolerante frente a certos comportamentos agressivos e destrutivos. Exemplo, a questão do coronavírus, né? Que está aí no momento. Por mais que nós tenhamos que ser empáticos com as outras pessoas que estão passando naquela situação, nós sabemos que é chato ficar em isolamento, mas é preciso, por causa da saúde, para não ter não adquirir outras pessoas adquirirem o vírus. Mas aí vem um paciente de coronavírus e fica no hospital. A enfermeira fala para ele ficar ali isolado e ele não quer de forma alguma, ele quer ver a família. Então, por mais que você fale com ele, converse, ele vai achar aquilo ali rude demais. Mas com o tempo, mesmo você chamando atenção, conversando com ele, com o tempo ele vai ver que essa é uma forma também de estar ajudando ele nessa situação. Não só ele, como as outras pessoas que ele está se portando nesse momento. Após analisar tais situações, o técnico ele deve julgar muitas vezes ser preciso estabelecer limites ou restrições para garantir a segurança do paciente ou das pessoas adjacentes, das pessoas que estão ali envolvidas com ele. Compreender implica simultaneamente ser capaz de estabelecer limites quando necessário. Então, é a questão que vai estabelecer limites. Por mais que eu me coloque no lugar do outro, eu vou, como um profissional, estabelecer limites para aquele paciente. Os cuidados que ele deve ter. Não ter contato com o outro. Então, tudo isso são limites que os técnicos vão colocar para aquele paciente. A habilidade de compreender não é obra do acaso, não surge do nada. Essa habilidade de compreender o outro, se colocar no lugar do outro, ter essa compreensão ali, não vai vir, lógico, eu tenho minhas verdades, tenho os meus princípios, mas ele não é uma coisa que vem do nada. É a combinação ativa de qualidades e habilidades pessoais, de ajustamento emocional, de amor ao próximo, de possuir senso equilibrado de autoestima e autocrítica e de avaliar inteligentemente as necessidades das outras pessoas. Então, eu vou analisar, de acordo com os estudos, tudo que for feito, lógico, com amor ao próximo, eu estarei ali com a autoestima e a autocrítica sendo ali, analisando aquele paciente. Há fatores que influenciam a disposição para ser mais compreensivo. Por outro lado, há outros que dificultam a igualdade. Um destes é o egocentrismo ou egoísmo, conhecido, pessoal, do profissional. Então, é uma coisa que eu não consigo separar. O meu egoísmo em uma certa situação, de acordo com minhas verdades, as pessoas têm que ser desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Não, eu tenho que ser essa pessoa imparcial, eu sou profissional, não deixar o meu egoísmo ou o meu egocentrismo atingir. O excesso de preocupação consigo próprio ou a dificuldade de discernimento do conceito do que é certo ou do que é errado pode bloquear as tentativas de empatizar-se com os outros. Se nós não somos seres imparciais, como que os pacientes vão administrar confiança? Não tem como, A comunicabilidade. Agora vamos ver um pouco sobre as formas de comunicação. A comunicação é um instrumento de expressão do nosso interior
do que pensamos, do que queremos e do que acreditamos. Então, tudo isso que passa na nossa mente, tudo que queremos, tudo que acreditamos, é a forma como vamos nos comunicar, nos expressar. Tudo isso que passa na nossa mente, uma hora nós vamos expressar, vamos colocar para fora. Comunicar é colocar algo em comum, é tornar-se comum com alguém. Comunicação são maneiras de receber e transmitir informações. Para que a comunicação ocorra, é preciso que haja emissor, que é o profissional, a mensagem e o receptor, que é o paciente. A boa comunicação depende da harmonia desses elementos. Vamos ver aqui algumas falhas, o porquê de algumas falhas de comunicação. Quem fala é o emissor, o profissional, quem escuta, o receptor, o paciente. Há uma falha, se há uma falha de dicção do profissional, haverá uma falha de atenção do paciente. Então, trabalhar aí as dificuldades. Falar demais ou vai justamente aí ver a questão da falta de interesse. Se um profissional ele fala demais o paciente não vai ter interesse em escutar o profissional. Uma outra forma também de se expressar, de não se expressar muito bem, é o uso das palavras desconhecidas para o interlocutor. Aí também vai gerar uma falta de conhecimento. Se eu uso termos técnicos, sou uma pessoa graduada, tenho isso, estudei todas as questões, fiz o meu curso técnico, estou ali trabalhando, vou usar, não sei o que lá, epitelial, usei vários termos técnicos e o paciente não vai entender, porque não faz parte do contexto dele. Ou se não, você fala, você teve enurese noturna, fulano? Chega o paciente, você teve enurese noturna? Aí o paciente, o que é isso? Ele pode perguntar, mas também pode omitir e falar não, porque não conhece. Enurese noturna, você fez xixi na cama à noite? Você poderia perguntar assim para a pessoa, você fez xixi? Então, a forma como nós nos comunicamos vai afetar diretamente como o paciente ele vai receber, né? A falta aí de conhecimento, ele não pode responder, pode ficar sem responder essa questão aí. Ou falar algo assim. Inespecífico. Se a pessoa não é específica com o paciente, falar alguma questão que ele está passando ali. Aí o paciente fica cansado e acaba adquirindo uma ansiedade aí por querer saber de algo, mas o enfermeiro ele não foi específico no que o paciente tem ou apresenta. O autoritário pode até causar um estresse exacerbado no paciente e agravar aí a situação que o paciente está. A forma do autoritarismo é, você tem que fazer isso e pronto. Não ter uma justificativa, não explicar o porquê daquilo ali, né, que o paciente está passando por aquele procedimento, só falar, você vai fazer isso e agora, e pronto, acabou. Preconceituoso também, né, se apresenta ser preconceituoso, o paciente pode até ficar ressentido. Essa forma de preconceituoso é apresentar algumas verdades minhas. A pessoa, ou se não, a pessoa chega lá com a roupa toda rasgada, não sei o que, naquele momento estava assim, e eu ter preconceito, olhar de forma diferente para o paciente, forma errada de agir. E a pessoa fica até ressentida de perguntar alguma coisa ou falar de alguns sintomas que está sentindo ali. Voz monótona, ideias preconcebidas. Então, aí vai gerar também, né? A questão, se tem aquela voz, fica a voz chatinha, fica aí com a questão de ideias preconcebidas. Dificuldades de expressão. Pode gerar também aí um medo e uma insegurança no paciente.
Se eu não consigo me expressar direito, eu chego lá todo trêmulo também, não consigo controlar as minhas emoções e expresso isso para o paciente, então vai ter uma dificuldade aí, o paciente vai ficar com medo e não vai querer ser atendido por você. Timidez ou medo de expressar sua opinião. Muitas vezes vai atender o paciente e não lembra direito de algo ou pesquisou e não está acreditando nos seus conhecimentos, muitas vezes. E isso vai gerar uma preocupação no paciente. Se o paciente percebe que você não está tendo segurança naquilo que você está falando, então como é que ele vai confiar em você? Ele fica preocupado. Estou ali porque estou precisando de ajuda, mas esse técnico de enfermagem, será que é realmente competente para estar me atendendo? É uma interrogação aí, buscar sempre conhecimento. A falta de carisma, você atender a pessoa como se fosse um objeto ali, né? Eu pego, dou banho ali no paciente, não converso com ele, não nada, não pergunto como é que ele tá, pequenas formas de interação, como é que o senhor tá se sentindo melhor, não sei o que. É uma questão de estar ali mostrando realmente que você está ali para ajudar a pessoa, né? Gera um tipo de hostilidade no paciente. O paciente pode não querer ser atendido por você. Fica aí. Escolha inadequada do momento e local para dialogar com a pessoa. Aí vai vir o comportamento defensivo. O paciente pode encarar cada falha, né, como uma acusação ou crítica pessoal. Algumas regras aqui para facilitar a comunicação interpessoal. Vimos as dificuldades, né? Algumas dificuldades. E agora vamos ver algumas regras para facilitar a comunicação interpessoal. O tom de voz, ele deve ser moderado, nem muito alto e nem muito baixo. A velocidade da fala deve também ter um bom tempo, ritmo e fluência. Evitar erros de síntese, linguagem própria, palavras ambíguas, inadequadas e incorretas. Então, evitar essas questões também, evitar gírias, né? Falar com clareza, tentar despertar o interesse do paciente, escuta atenta, sempre estar prestando atenção no que o paciente está ali falando, pode surgir um sintoma diferente, escuta atenta e ativamente o paciente, lembrando-se que escutar é mais do que ouvir. Muitas vezes a gente tem essa questão da linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tá sempre atento ali para o que o paciente está trazendo. E dessa escuta, né, vem aqui os comportamentos que o profissional de saúde deve desenvolver a fim de escutar o paciente. Manter o olhar atento enquanto o paciente fala. Não ficar o tempo todo pensando só no que vai ser respondido. Então, tem gente que tá ali, mas fica, eu vou falar isso pro paciente para tranquilizar ele, não sei o quê. E o paciente tá ali falando, você não tá ouvindo o que o paciente tá falando. Então, vamos focar no que o paciente tá falando para poder desenvolver isso aí e falar as coisas coerentes pro paciente. Mostrar atitude calma e receptiva. Fazer com que a comunicação, tanto verbal como não verbal, assegure ao outro que se está acompanhando o que ele diz. Sempre está acompanhando o que o paciente diz, está ali, atento ao que diz e o que não diz, a linguagem verbal e não verbal. Tolerar sem ansiedade os silêncios do paciente. Se o silêncio torna-se embaraçoso para o paciente, procurar reformular a última frase dita, para que ele possa retornar à conversa. Então, sempre tá aí, se o silêncio ele foi embaraçoso para o paciente, você perguntou algo, o paciente tá ali com aquela timidez, então vamos perguntar novamente, de forma mais, de uma outra forma, a frase talvez não tenha sido dita de uma forma que ele compreendeu, ou ele até está tímido para responder tal questão, dependendo da situação. Então, vamos reformular aí e manter a conversa com o paciente. Outras regras também, né?
Vamos desenvolver aqui, depois de fazer uma pergunta, é importante silenciar. Se o paciente não responder de imediato, é melhor evitar o impulso de preencher o silêncio com comentários. Ele deve ter a oportunidade de pensar na questão. Como eu falei para vocês, vocês vão perguntar, e dá um tempo para ele responder. Se ele não responder, reformula a questão que foi dita aí e dá até um tempo para ele, para poder responder. Não interromper para retificar o que o outro está dizendo, mesmo se discorde do que ele diz. É melhor esperar que termine o enunciado. Então, sempre esperar o paciente responder. Não contradizer o que o outro está dizendo, por considerar conhecido, desconhecido ou trivial. Então, esse desconhecido ou trivial, você vem assim da questão de, eu tenho conhecimentos técnicos sobre tal área. O paciente, ele chega para falar dar alguma informação, né? E nós temos que entender que profissionais da saúde nunca sabem de tudo. Por mais que ficamos anos estudando, mais de 100 anos, sempre vai haver algo novo. Olha um exemplo agora, a questão da coronavírus. Então, muitas pessoas estão estudando a forma até de lidar com essa situação. Os psicólogos estão vendo aí algumas formas de lidar com essa situação. Os médicos estão procurando, alguns cientistas procurando a cura, os médicos cuidando dos pacientes, os enfermeiros, toda a equipe da saúde aí trabalhando para ver a questão da cura ou tratamento, né, dessa doença. Então, você vê que, por mais que nós estudamos nesse período, aí nos próximos anos podem surgir outras doenças, outras pesquisas. Então, sempre está aberto a algumas questões, não ser o dono da verdade, né? Ter um critério de observar, escutar o paciente. Dentro dessas regras, a 7ª regra, demonstrar respeito e aceitação, mesmo que haja grandes diferenças entre você e o paciente. Abster-se de fazer julgamentos numa comunicação. Admitir que o paciente tenha crenças, ideias e valores diferentes dos seus. Criar condições para que o paciente possa expressar suas ideias, seus sentimentos e seus valores. Isso não significa que se deve concordar com tudo, nem impede dizer que não se compartilha dessas posturas, né? Então, você vai ver aí, você pode não concordar com algumas ideias do paciente, mas essa questão de você estar ali falando, o paciente está falando, eu sou do time do Flamengo, não, eu sou do time do Botafogo, e você alimentar essas ideias, tipo, eu sou contra fulano. Uma questão que é muito utilizada em cidade pequena também é a questão política. Não, eu sou do partido tal. Se você vai atender uma pessoa que é de outro partido, você já atende de forma diferente. Não, tem que atender todo mundo de forma igual, independente de partido, de crença, da religião que a pessoa for. Você tem que ser um profissional que haja com imparcialidade. 8. Quando em equipe multiprofissional fazem comentários descritivos e não avaliativos, pois os primeiros geram um comportamento repetitivo. Os avaliativos predispõem ao comportamento defensivo, o feedback, aquela resposta final, né? Descritiva explica de maneira específica um fato, uma atividade ou um processo. O feedback avaliado é de natureza crítica e tende a apresentar uma conclusão por parte de quem o emite. Os comentários descritivos são mais fáceis de aceitar e descrever o comportamento se atacar a outra pessoa. Então, esse comportamento aí é a questão de estar trabalhando dentro de uma equipe multiprofissional, que nós vamos ver aí posteriormente.
essa questão da avaliação final, que é o feedback, né, vai ver a maneira específica onde as atividades, os processos foram exercidos aí. Vamos ver aqui algumas técnicas básicas para um bom atendimento ao paciente. A primeira delas é a escolha de vocabulário. Então, eu tenho que ver aí a forma como eu vou me comunicar com o paciente. Escolher palavras condizentes com o momento, evitar gírias, palavras evasivas. Então, tem que escolher aí um vocabulário que vai condizer com o momento ali que o paciente está passando. O segundo, facilidade de expressão. Emitir as palavras de uma forma correta, demonstrando segurança naquilo que fala. Então, todo paciente, ele só vai ter confiança no enfermeiro, no médico, se o enfermeiro ou o médico, ele demonstrar que está tendo confiança naquilo que ele está falando, a facilidade de se expressar, a forma que ele está expressando, está mostrando que ele tem confiança ou não no que ele está trabalhando ali com o paciente, no que está sendo feito com o paciente. O terceiro é a compreensão, a questão da empatia, que é saber entender o que muitas vezes não é dito de forma explícita. Então, aí a questão da compreender por um todo, né? Observar e ver o que o paciente realmente está precisando ali naquele momento. A cortesia, tanto nas relações humanas, ou seja, não ser ofensivo, descortês. Há um ditado popular que diz, né, como eu falei para vocês, a primeira imagem é a que conta. E a grande verdade nisso que é dito, porque muitas vezes, se você não mostra ser uma pessoa educada, as pessoas vão comentar de você. Se você não é uma pessoa cortês, se você não sabe atingir se comportar de forma empática, simpática com a pessoa ali no momento, naquela situação, ela vai espalhar o seu nome e seu nome vai ficar, como a cidade, existem cidades pequenas, as pessoas podem comentar até mais da conta, né, sobre o comportamento que você agiu com aquela pessoa ali. O quinto, entusiasmo. Irradiar entusiasmo natural, estimulante e contagiante. Então, sempre está ali demonstrando esse entusiasmo para o paciente, né? Porque por mais que está ali passando por aquela situação, tem que estar dando aquela motivação a mais para o paciente. Cheguei aqui no hospital com um quadro assim, vou colocar num soro e você vai melhorar, fulano. Ou vamos ver o que tem aí pela frente, né? Para também não gerar falsas expectativas. Vamos ver aí depois das 24 horas, que são que os médicos mais utilizam. Depois das 24 horas, vamos ver qual será o quadro, né, que vai se encontrar. Imparcialidade, evitar tomar partido, não debater com o paciente, mesmo que certos comentários não sejam simpáticos a quem quer que seja. Por mais que as pessoas ajam de forma agressiva ou fala que nada, hoje é Flamengo, hoje seja lá na forma que for, ou falando da sua crença, defendendo que nada, é o cristianismo, é o catolicismo, são os meus evangélicos, ou se não, eu sou um bandista mesmo e a gente tem que fazer isso, isso e isso. Por mais que você não concorde, você tem que ser imparcial. Não cabe a você estar discutindo sobre religião, política, seja lá o que for, com o paciente. O sétimo é a paciência. Jamais apresentar o paciente, apressar o paciente ou cortá-lo no meio de um desabafo. Se o paciente está ali contando suas angústias, seus problemas, você, bora andar aqui com pressa que eu preciso atender outro cara. Não, seja um pouco parcial e tenha paciência, até a forma de falar. Lógico que você não vai deixar o paciente o tempo todo ali, tomando conta da situação, mas você não tá ali para estar ouvindo sempre o paciente. Mas a forma como eu falo com o paciente vai colaborar para que ele tenha um bom desenvolvimento ou não. Então, eu tenho que mostrar, ser paciente com o paciente, por mais que eu não tenha paciência com algumas coisas na minha vida, mas no meu âmbito profissional eu tenho que ter paciência. O oitavo é a humildade, não ser o dono da verdade, por mais
que soubermos e estudarmos sobre um dado assunto, qualquer que seja, se tivermos 100 anos, ainda haverá uma enormidade de aspectos que desconhecemos. Foi o que eu falei, a questão agora surgiu a doença, então os profissionais de saúde estão aí estudando, então hoje nós sabemos de um certo conteúdo na atualidade. Amanhã esse conteúdo provavelmente mudará, então todo profissional, independente de saúde, seja lá o que for, tem que estar atualizado. Estou focando aqui na questão do técnico de enfermagem. Então, tem que estar ali sempre procurando a atualidade que vem agora, né? Atualidade e desenvolvimento. Mas a humildade é reconhecer que você não é o dono da verdade. Os seus colegas podem saber mais que você. Os que formaram agora podem saber mais que você, os que foram formar depois. Então, essa questão da atualização e desenvolvimento. Buscar sempre se manter com um bom nível de conhecimento técnicos em raio-x, em outros ramos que você possa aprender. Se valorize enquanto técnico, se aprimore também a cada dia mais no relacionamento com seus pacientes, os familiares de seus pacientes e com a equipe multiprofissional a qual irá lidar. Então, você tem que aprender a lidar com todos os tipos de pessoa, porque no ambiente que você for trabalhar, você vai ter que lidar com essas pessoas. Então, vá se atualizando, vá pesquisando. O estudo não para, há uma constância. A partir do momento que você escolhe fazer um curso, é aquele curso que você vai levar para a sua vida toda. Se você for trabalhar, você sempre tem que ficar atualizando, porque sempre vão surgir coisas novas. O trabalho de equipe. Uma equipe de trabalho constitui-se de vários profissionais, cada um com o seu saber específico. Muitas vezes atendem individualmente, sem a necessidade de obter informações de outros profissionais e em outras situações. Há profissionais que trabalham em conjunto para a melhor solução de um problema. Então, nós vemos aí que para o trabalho em equipe, há algumas questões, alguns momentos em que as pessoas trabalharão de forma isolada, como os médicos vão fazer algum tipo de cirurgia. Então, ele vai fazer aquela cirurgia, mas os outros profissionais não estão ali, vai ter a equipe médica, mas quem vai fazer o procedimento mesmo será o cirurgião. Na área da saúde, é de comprovada importância a utilização desta segunda equipe para melhor entender o paciente, sua doença e a forma mais eficiente de tratamento. Tem aqui algumas equipes, né? O trabalho em equipe tem algumas equipes. Equipe multidisciplinares, equipe multidisciplinares é o estudo do mesmo objeto por diferentes disciplinas, sem que haja convergências, não há uma relação de conteúdos, de conceitos e conteúdos. Na área da saúde, o paciente é atendido por diferentes especialistas, havendo pouco ou nenhuma troca de informações. Então, vocês veem aí que o trabalho, ele pode ser feito de forma isolada. Eles têm o estudo do mesmo objetivo, mas as disciplinas são divergentes. O paciente está ali no soro, o médico está avaliando e o enfermeiro toda hora vai olhar se o soro desceu, se ele vai tomar alguma medicação em tal horário. Então, tem aí um contexto multidisciplinar. São várias disciplinas, a questão da disciplina da medicina, outra da enfermagem, e entre outros que estão trabalhando dentro do ambiente da saúde. Já as equipes transdisciplinares é o trabalho coletivo que compartilha conceitos, teorias e abordagens para tratar problemas em comum. A disciplina em si perde seu sentido e não há limites precisos na identidade disciplinar.
Esta equipe, segundo especialistas, deverá ser a disciplina do futuro, que é a que estamos passando nesse momento, né? Algumas pessoas, alguns profissionais de saúde estão trabalhando em conjunto com a questão da pesquisa da cura do coronavírus. Tem farmacêuticos, tem biomédicos, e entre outros que estão trabalhando essa questão para pesquisar, né? Para achar o resultado a cura para o coronavírus. Há equipes interdisciplinares. Há um nível de associação entre as disciplinas, onde a cooperação entre elas provoca intercâmbios reais, trazendo enriquecimento mútuo. Ocorre um aprofundamento entre disciplinas que acaba ou criando uma outra disciplina ou transferindo o método de uma disciplina para outra. Como funciona dessa forma em disciplinares? Um exemplo, tem a enfermagem. A enfermagem está estudando alguns aspectos na questão da saúde. Aí vem, que é uma disciplina. Aí vem a psicologia, que é outra disciplina. Vai estudar os âmbitos comportamentais, a questão como o ser humano ele vai agir. Aí 2 disciplinas. Mas agora surgiu essa doença aí que está precisando utilizar tanto da enfermagem quanto da psicologia. Aí, o que a psicologia ela pode ajudar dentro da enfermagem, a enfermagem dentro da psicologia? Pode sim. Aí vai surgir uma outra disciplina, como tem, né, a disciplina de psicologia aplicada, mas é uma coisa além, a questão de especialização mesmo. Você pode fazer uma pós na área de saúde mental, ou se não, procurar trabalhar em questão de psicologia hospitalar, outras questões que vão ser diretamente criar outras disciplinas, como já existe, né? No envolvimento aí de várias disciplinas. Equipes multidisciplinares. Neste caso, as várias disciplinas, os diversos profissionais trocam ideias e informações sobre sua prática, debatem pontos de vista e complementam os entendimentos sobre o problema em questão. É preciso ter habilidade inter e intrapessoal para que o trabalho tenha bons resultados. Então, vocês veem aí a questão do coronavírus, né? Como surge agora no momento, não tem como não falar do coronavírus. A equipe multidisciplinares, ela vai trabalhar justamente com contexto como um todo, pode trabalhar com aquela enfermidade do paciente, aquela doença. Então, todas as equipes, elas vão estar interligadas para trabalhar com aquele paciente, com aquela doença específica, aquela patologia. Se todos nós, profissionais, conseguirmos superar nossas limitações, teríamos um cotidiano criativo e interessante, contribuindo assim para vencer as grandes dificuldades que a área da saúde enfrentam hoje no nosso país, no Brasil. Se todos nós profissionais tivéssemos como controlar as nossas limitações, nós seríamos profissionais de excelência. Por isso que há uma constância na formação. Quando nós procuramos, né, superar os nossos limites, aí a questão da habilidade pessoal, eu controlo as minhas emoções, eu procuro controlar, aí eu vou ser um profissional de excelência e contribuir, assim, para a área da saúde no meu país, no Brasil. Só para concluir aqui, se todos os profissionais conseguíssemos superar nossas limitações, teríamos um cotidiano, que foi a questão que eu falei, um cotidiano criativo e interessante, contribuindo assim para vencer as grandes dificuldades que a área de saúde enfrenta hoje no nosso país. O trabalho de equipe mesmo é um conjunto de pessoas com habilidade complementares, comprometidas umas com as outras pela missão em comum e com um plano de trabalho bem definido. Reconhece a diversidade
de conhecimentos e a importância de cada um, já que o paciente é visto como um todo. Sempre temos que ver o paciente como um todo. É importante que se defina com clareza para todos os grupos. Todos do grupo têm que ser definido com clareza. Os objetivos individuais e do grupo a ser alcançados. A importância de se construir um conjunto, um plano de trabalho e definir as responsabilidades de cada membro. Vem aí a questão da avaliação constante dos processos e resultados, a percepção de que o sucesso e o fracasso de um é de todos, ter esse reconhecimento, trabalhar as diferenças e conflitos e não eliminá-las, ouvir e considerar as experiências de cada um. Então, quando você vê essa questão desse contexto, né, quando há um erro, quando uma pessoa morre por algum caso, houve um trabalho ali em equipe, houve todo um contexto, e se um falhou na sua área, reconhecer que todos falharam, porque não foi um trabalho feito de forma isolada, por mais que cada um tenha trabalhado sua disciplina em aspectos específicos, a avaliação de constância, uma percepção de um contexto, foi trabalhado em grupo aquilo ali. Os objetivos devem ser desafios para o grupo, além de estímulos para seus integrantes. Então, quando vemos aí a questão do trabalho em equipe, ver todo um contexto em que vocês foram vistos, serão vistos como profissionais de saúde, é estabelecer isso na mente de vocês, para que não haja falhas desnecessárias no âmbito da saúde, porque se você trabalha com saúde, você está ali com uma vida que está ali na sua mão e dos outros profissionais. E se você estabelece isso na sua vida profissional, eu hoje como estudante estou me dedicando o suficiente para ser um profissional de excelência, é essa interrogação que tem que ficar na vida de vocês. Então, gente, vou deixar aqui um exercício para vocês fazerem. Vocês dão pausa aí, ou se não, olha no slide que eu vou disponibilizar para vocês. Qual a importância de ter seu autoconhecimento, a primeira questão, e tem as outras questões aí também. Vocês vão lendo e vão responder de acordo com o que está tanto na apostila quanto no slide que está aí disponível. E estudem o material. Continuaremos com o módulo da página 39, da página 39 até a página 46, aí concluindo o nosso módulo na próxima aula. Até a próxima aula, um beijão. Se quiser tirar alguma dúvida ou deixar algum comentário, tá aqui o meu número de WhatsApp, o meu e-mail, e podem estar entrando aí em comunicação comigo. Até a próxima aula, beijão, tchau, tchau, boa noite para vocês, bom descanso e estudem. E se protejam contra o coronavírus.